Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteres na área e vamos lá para mais um dia no mercado. Bom, hoje eu vou falar com você que os dias para você poder comprar Ether estão contados, da mesma forma que os dias para você poder comprar Bitcoin também estão contados. Vou te explicar através de dados por que Ether é um call de extrema assimetria para o próximo ciclo e que não ter esse ativo na carteira nesse momento é loucura, beleza? Mas eu vou mostrar isso para você através de dados, não através daquilo que eu acho. Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E hoje a gente vai falar sobre dados on-chain do Ether, beleza? Bom, lembrando vocês que na segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, vai acontecer o evento Jornada 10x. Um evento onde eu vou explicar toda a minha trajetória, como que eu fiz para sair de um instalador de som e estar aqui nessa posição hoje, um investidor gravando conteúdo aqui para vocês, uma pessoa que está envolvida com o mercado cripto, tenho empresas também relacionadas a isso. Vou explicar tudo isso para vocês, vou explicar como que você faz para multiplicar os seus ganhos em 10 vezes, tá? Abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para essa página. Nessa página tem um vídeo que eu te explico o que é a jornada 10x, tem algumas informações aqui, os 3 passos, como que você faz para chegar nesse resultado, beleza? E aí, se você quiser se inscrever, só clicar em um dos botões aqui, fazer o seu cadastro, pois o evento vai acontecer fora do YouTube, não vai acontecer aqui dentro do YouTube, vai acontecer dentro da minha plataforma. E para você ter acesso à minha plataforma, eu vou precisar dos seus dados para te fornecer o acesso, beleza? Nome, e-mail e telefone. Verifique se essas informações estão corretas, pois você vai receber o seu acesso através disso, beleza? Segunda-feira, não se esquece. E para quem já se cadastrou na Jornada 10x, já coloca aí um alarme para segunda-feira às 8 da noite, pois esse evento será único. A gente não vai ter reprise e ele também não vai ficar disponível para vocês depois, beleza? Então, assistir ali enquanto tem essa oportunidade na segunda-feira. Cara, vai ser um vídeo só, super rápido, super intuitivo ali para vocês, então não perca, beleza? Não tem por que você deixar isso para depois. Se você quiser alavancar os seus resultados, você tá com essa oportunidade diante da sua frente. Bom, indo direto ali para Ether/BTC, saca só, quando a gente olha para o preço e a gente compara o preço do Ether com o Bitcoin, a gente vê que, cara, temos aí uma desvalorização do Ether perante o Bitcoin. O que significa isso? Significa que nesse momento mais vale a gente ter Bitcoin na carteira em vez de Ether. Isso se a gente quiser tradear esses dois ativos, tá? Por que a gente pode tradear esses dois ativos? Porque saca só, se você tivesse trocado todos os seus Bitcoins ali no dia 14 de julho por Ether e vendido esses Ethers, trocado esses Ethers por Bitcoin ali no dia 8 de setembro de 2022, você teria aumentado em 70 vezes a quantidade, 70% de ganho nessa operação. Ou seja, você teria aumentado, se você tivesse um Bitcoin, você passaria a ter 1,7 Bitcoin se você tivesse feito essa transação nesse período aqui. E se você tivesse segurado aí Bitcoin e tal, e hoje você estivesse comprando Ether com os Bitcoins que você segurou, cara, teve um drawdown ali de quase 30%, ou seja, você teria um aumento de 30% na sua quantidade. Mas não é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês é que estamos construindo um padrão gráfico aqui, cara, num time frame muito longo, um padrão gráfico bullish, que é exatamente essa cunha descendente que nós temos aqui. Quando a gente tem cunhas descendentes, a gente tem maior probabilidade de romper para cima e geralmente quando a gente rompe, a gente dá estouradas nessas movimentações. Isso significa que se o Ether romper essa cunha, a gente vai ter o Ether se valorizando muito mais do que o Bitcoin. E saca só, a gente está eminente de fazer um rompimento dessa cunha. Obviamente acontece falsos rompimentos, tá? Como esse foi um falso rompimento. Aqui a gente também teve um falso rompimento, mas no dia seguinte já voltou. O que a gente deve esperar para ter uma confirmação desse rompimento?
Veja que a gente tem um canal lateral aqui também ao longo desses últimos meses aqui, desde a metade do ano ali, desde julho, a gente tem um canal lateral aqui. Esse canal lateral ele deixou alguns topos para trás e um rompimento desses topos será após um rompimento dessa cunha. Ou seja, se nos próximos dias aí a gente está vendo que o Ether está chegando próximo aqui, ele pode tentar fazer esse rompimento. Se a gente fizer esse rompimento dessa cunha aqui, e a gente fizer o rompimento dessa linha branca que nós temos aqui, a gente vai ter tudo para o Ether se valorizar perante ao Bitcoin nos próximos dias, tá? Nos próximos meses. Aí, tá? Eu tô olhando para um gráfico diário, mas a gente tem que esperar o rompimento dessa linha branca, porque o rompimento dessa linha branca é o rompimento de um topo anterior. Veja que esse falso rompimento, ele não chegou a romper o topo anterior. Então, a gente pode considerar que o rompimento da cunha só será verdadeiro após ele fazer o rompimento desse topo anterior aqui. O que eu quero dizer com isso daqui para vocês é que, se isso acontecer nos próximos dias, vocês vão ver o Ether chamando mais a atenção do mercado. Vocês vão ver as pessoas falando que Ether agora vai ser o futuro, de que todas as atualizações deram certo, que alguma coisa está acontecendo e que Ether vai começar a super valorizar. Bom, notícias, elas sempre são em direção daquilo que já está acontecendo no mercado. São notícias, cara. Veículo de mídia é um lixo, não tem nada que presta ali, é pura manipulação. Eles sempre fornecem a informação que o mercado está querendo naquele momento. Está caindo, a informação é negativa, está subindo, a informação é positiva. Mas saca só, o ponto nem é esse que eu quero falar com vocês. Nos próximos dias aí a gente tá iminente, tá? De fazer esse rompimento aí, mas a gente vai respeitar, obviamente, a resistência da cunha, a resistência aqui. Enquanto não romper isso daqui, a gente não vai acreditar. O ponto é que quando a gente olha para dados on-chain de Ether, por exemplo, olha só, a gente vê que o supply circulante do Ether, cara, ali em 2021 ele subiu sem freio. O que isso significa? Mais Ethers foram criados e colocados em circulação. A gente está falando, cara, que ali no comecinho de 2021 a gente tinha 114 milhões de Ethers, depois a gente terminou o ciclo ali, ó, 2022, cara, a gente já tinha 118, quase 119 milhões de Ethers em circulação. E quando a gente olha para o que aconteceu ali no Demerge, a partir do Demerge, tá? Para quem não lembra, isso daqui é a data do Demerge, exatamente quando a atualização aconteceu, quando a gente migrou os passageiros de um avião em movimento e colocou ele dentro de outro avião, né? Um fato único aí na história da tecnologia. Mas quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que o supply circulante, ele começou a diminuir. Cara, não quero saber se a linha tá bem inclinada ou não, para baixo. O ponto é que parou de subir essa nova emissão de Ethers, ou seja, a quantidade de Ethers que a gente está queimando, ela está sendo ali suficiente para que a gente não deixe o supply circulante do Ether aumentar. Olha que louco, a partir do Demerge até esse presente momento, Ether é um ativo deflacionário. A gente tem uma diminuição dos Ethers em emissão. E olha que louco, para a gente ter essas queimas aqui, para a gente ter a diminuição dessa linha, a gente precisa de utilização da rede. A gente precisa que as pessoas transacionem para que a gente consiga queimar as taxas. E quando a gente olha para esses períodos aqui, cara, a gente não tem grandes transações de NFT, por exemplo. Olha só, esse daqui é um gráfico onde a gente vê o volume de gás da rede ali no dia referente a NFT. A gente viu que, cara, ali quando saiu as lentes dos Bored Apes, da Yuga Labs, cara, a gente teve um grande pico aqui de transação. A gente vê que nesse momento aqui, cara, não tem tanta transação assim na rede. Olha só que louco. Sem movimentações de NFT, quando a gente olha exatamente para DeFi, a gente vê sem movimentações de DeFi, nem se compara com o topo anterior. Quando a gente olha para transações de ARC20 também, a gente não tem grandes transações. Ou seja, quando a gente olha para o consolidado disso daqui, a gente vê que houve uma diminuição muito forte na utilização da rede Ethereum ao longo de toda essa movimentação de baixa. E mesmo assim, tendo uma diminuição, o supply circulante ele está diminuindo. A gente está transacionando o suficiente para queimar os novos Ethers mintados.
Se num cenário tão negativo como esse, a gente tem essa linha apontando para baixo, em um cenário de bull run, em um cenário de euforia, em um cenário de real utilização ali da rede, a gente pode ver essa linha inclinando muito forte para baixo. E aqui vai entrar uma regra de oferta e demanda. Isso daqui é uma diminuição da oferta de Ether que nós temos em circulação. Quando eu falo para você, cara, abri o vídeo aqui falando para você que os dias estão contados para você poder comprar Ether. E por que eu tô falando isso para você? Se você tentar comprar um Bitcoin na data de hoje, você vai ver que vai dar um trabalho, cara, surreal. A maioria das pessoas vão passar meses e algumas pessoas não vão conseguir chegar nesse um Bitcoin completo dentro da carteira. Cara, no ciclo passado foi muito possível você ter um Bitcoin completo na carteira. 3 mil dólares, 15 mil reais, cara, não é algo assim tão absurdo. A gente tá falando que, cara, uma pessoa ali com um ano de trabalho, ela faz 15 mil reais no ano. Aí no Brasil, se ela tiver um salário mínimo, faz 15 mil reais no ano. Então, se a gente parar para pensar, cara, legal, era possível comprar um Bitcoin naquele período. Agora, quando a gente fala em 30 mil dólares, a gente está falando de 150 mil reais. Poucas pessoas fazem 150 mil reais no ano no Brasil para você poder comprar um Bitcoin. Ou seja, a dificuldade para você ter um ativo completo na sua carteira é muito grande. Como a gente vê histórias de várias pessoas que no passado tinham 800 Bitcoins, 600 Bitcoins, 100 Bitcoins a pessoa tinha. Cara, isso nos dias de hoje, a gente está falando de milhões, a gente está falando de muita grana. E no passado as pessoas conseguiam ter essa quantidade toda do ativo. Ether no ciclo passado chegou ali em 80 e poucos dólares, vamos falar em 100 dólares, vai redonda aí. Foi muito possível todo mundo ter um Ether completo na carteira. Só que no final do ciclo passado já começou a ficar um pouco difícil ter um Ether completo na carteira, porque já estava em 4.800. Nesse momento a gente tem um Ether em 1.500, cara, ok, aceitável. Todo mundo consegue ter um Ether na carteira. Se fizer um esforço, consegue ter um Ether completo na carteira. E quando eu falo para você que o seu tempo está acabando, é porque o que vai acontecer no próximo ciclo com o Ether é o mesmo que aconteceu no último ciclo com o Bitcoin. Que a gente saiu de um valor de 3 mil dólares, 15 mil reais, e foi parar, cara, em 68 mil dólares. Isso daí, cara, a gente tá falando de 300 mil reais, ou seja, a gente saiu de 15 mil reais e a gente foi parar em 300 mil reais. A gente saiu de uma posição onde era possível comprar um Bitcoin para uma posição onde já não era tão fácil comprar um Bitcoin. E Ether vai acontecer isso no próximo ciclo. Hoje você consegue comprar um Ether, cara, 1.500 dólares aí, cara, dá quase 10 mil. Vamos falar que 10 mil reais você precise para você comprar Ether, é menos do que isso ainda. No próximo ciclo, eu acredito que a gente não vai ter essa facilidade tão grande. E olha só, se a gente olhar para dados, por exemplo, se a gente olhar exatamente por NUPL para a gente saber em que momento da fase do ciclo nós estamos, a gente ainda no Ether está dentro de uma fase de fear ali, uma fase de medo, uma fase onde as pessoas não confiam tanto assim no ativo. Veja que formações de topo, essa linha azul aqui em cima, onde a gente está numa fase eufórica. A gente ainda está muito longe de chegar em uma fase eufórica. Essa nova fase eufórica, ela vai chegar depois dos 4.800 dólares, tá? E quando a gente olha para isso daqui, vemos que estamos em extrema oportunidade. Eu comprei pouquíssimos Ethers a 1.000 dólares, tá? Lá atrás eu não consegui comprar muito nesse período, quando a gente estava vivenciando a fase de capitulação. O meu custo médio de Ether tá muito mais alto, tá? Tá por volta ali dos 1.300, 1.400 dólares, tudo bem, não tem problema nenhum. Meu ponto aqui é acumular quantidades do ativos nesse momento, tá? Queria eu ter conseguido comprar mais lá atrás, mas não consegui comprar, tudo bem. Olha só, quando a gente olha para isso daqui, a gente ainda está longe de uma zona eufórica. Então, enxergando oportunidades no tempo, cara, a gente está com uma oportunidade muito grande diante da nossa frente, porque a gente ainda está longe de uma zona eufórica, de uma zona de sobrevalorização do ativo. Se a gente olhar para o ciclo passado, olha só, a linha laranja aqui em cima é a quantidade de Ethers que tinha nas corretoras. Se você exatamente analisar isso daqui, você vai ver que qual que era o padrão do ciclo. Quando a gente começa ali a fase eufórica, a gente tem saídas de Ethers, quando a gente começa a bull run, a gente tem saída de Ethers dentro da corretora.
Quando a gente chega na fase eufórica do ciclo passado, começa a ter entrada de Ethers nas corretoras, a gente entra em bear market, e aí as pessoas vão desacreditando daquele ativo, vão enviando para a corretora, vão enviando, até a gente voltar a subir. Olha só, a linha preta aqui, a gente volta a subir ali um pouquinho, as pessoas ficam confiantes e elas começam a tirar Ether de dentro da corretora. E olha o que aconteceu nesse ciclo aqui. Como a gente tinha tanta atualização para acontecer, as pessoas começaram a travar esses Ethers em stake, tá? A partir desse momento aqui, essa linha roxa é quando a gente tem a liberação para você travar o seu Ether no stake. E veja que a gente não teve entrada de Ether dentro das corretoras ao longo de todo o bear market. Diferente do ciclo passado, que entrou bastante Ether nas corretoras, a gente está falando que saiu de 18% de Ethers nas corretoras no topo e foi parar em quase 30% de Ethers nas corretoras. Nesse ciclo a gente saiu de 22% e a gente foi parar em 12% de Ethers dentro das corretoras. Por quê? Boa parte desses Ethers eles foram para o stake, a gente tirou eles de circulação. Então, quando a gente analisa isso daqui, a gente vê que o potencial de valorização desse ciclo ele é maior do que o do ciclo passado para o Ether. Por quê? Porque hoje a gente tem menos oferta circulante do que a gente tinha lá atrás. Quando a gente olha o que as pessoas estão fazendo, elas estão removendo os Ethers de dentro das corretoras e elas estão colocando em stake. A gente está diminuindo a quantidade disponível na prateleira daquele ativo. Se a gente tem uma diminuição dessa quantidade, cara, ali da oferta e da demanda. Se a gente tiver uma demanda igual nós tivemos no ciclo passado, exatamente a mesma demanda, a gente vai superar o all-time high anterior, porque a gente tem menos Ethers. Só que entra um ponto bem interessante. Eu comentei com vocês já essa semana aqui no canal que a gente tem solicitações de aprovação de ETF de Ether também, não só de BTC, mas como de Ether também. Isso vai trazer muito incentivo de compra para o ativo. E quando a gente olha exatamente para um potencial de compra aí que nós temos versus uma oferta circulante, cara, a gente vê que temos uma simetria muito forte para uma alta. Olha só, essas linhas aqui são os ciclos passados, tá? Se a gente olhar a linha laranja aqui é o ciclo Gênesis ali até 2018, tá? Quando a gente vê a movimentação do Ether. A linha vermelha aqui é de 2018 até 2020, tá? A gente está considerando ali de fundo a fundo, tá? Quando a gente olha para a linha azul aqui embaixo, é o momento que nós estamos agora, tá? Se a gente comparar com o ciclo passado, olha como a gente ainda não encontrou o pé de uma bull run, onde a gente não encontrou um movimento de subida do mercado. E o ativo, ele não teve grandes performances esse ano. Até esse presente momento, o Ether não teve grandes performances comparado com o seu ciclo passado, comparado com os 2 ciclos anteriores. A gente vê que ainda estamos no começo, ainda estamos em uma fase onde as pessoas não têm tanto interesse assim, né? Se a gente olha, tá em região de fear, as pessoas vão querer comprar esse ativo quando a gente estiver em zonas eufóricas. Só que isso daqui é uma oportunidade para quem sabe jogar o jogo do longo prazo. E se a gente olhar exatamente aí para os dias que a gente tem o burn do Ether, né, a queima de Ether, olha só, a gente vai ver que, cara, também temos pouca consistência nesse momento. A gente não tem consistências de queima como a gente tem nas utilizações passadas, no ciclo passado. Isso é por falta de utilização da rede. Cara, quando eu paro para analisar Ether, eu não enxergo um call mais claro do que esse que a gente tem no mercado. Todo mundo quer encontrar aquela altcoin que vai super valorizar, que vai entregar não sei quantos %, que vai mudar a sua vida, tal. E muita gente olha para o Bitcoin no passado e fala, pô, eu queria ter comprado Bitcoin a $3.000 e eu queria ter vendido a 65, cara, sei lá quantos % de valorização deu 2.700% nesse total aí de valorização no último ciclo. E, cara, o Ether está diante da sua frente exatamente com essa oportunidade. A gente tem alguns problemas na rede Ethereum, tá? A gente tem o gas, que é super caro, a gente tem problema de centralização, a gente sempre vê algumas coisas de centralização surgindo aí, aparecendo. Só que o ponto é, a rede Ethereum se tornou a maior infraestrutura que a gente tem
de blockchain. Não dá nem para comparar o Bitcoin com o que a Ethereum proporciona para o mercado cripto, em termos de DeFi, em termos de NFT, em termos de DEX também. Tudo isso é uma infraestrutura muito grande para o mercado. A rede Bitcoin é simplesmente meio de troca, meio de pagamento ali se a gente quiser utilizar. A rede da Ethereum não, é exatamente uma blockchain aberta para empresas poderem criar outras empresas ali dentro da blockchain. Hoje, nesse momento, tá? Eu tenho grandes posições em Ether dentro da minha carteira de longo prazo, tá? Hoje eu não considero no mercado investir em Bitcoin e altcoins. Eu considero investir em Bitcoin, em Ethereum e altcoins, tá? Eu já tirei o Ether de dentro desse balaio das altcoins, principalmente por tudo que a gente construiu. Eu acredito que a gente vai entregar uma grande exponencialidade no próximo ciclo, não só como o Bitcoin, que eu falo para vocês que a gente está diante de excelentes oportunidades, mas o Ether também está nos dando excelentes oportunidades. Os dias estão contados para você conseguir acumular pelo menos um Ether completo na sua carteira. Depois que essa parada começar a subir, depois que a gente começar a ter utilização, queimas fortes dentro da rede, ETFs sendo aprovados, cara, depois que acontecer tudo isso, você não vai ter mais tempo para conseguir comprar um Ether. Você vai ter a mesma dificuldade que você tem hoje para completar um Bitcoin dentro da sua carteira, beleza? Para mim, esse é um call muito claro que a gente tem para o próximo ciclo. Algumas pessoas vão abraçar a oportunidade, outras pessoas não vão abraçar essa oportunidade. Lembrando, carteiras sempre bem balanceadas, sempre bem diversificadas. Não é porque eu acredito tanto no Ether que eu vou ter 100% em Ether, porque eu posso estar errado, a minha tese pode estar errado e o Bitcoin pode simplesmente subir muito mais forte. E Ether não subir no ciclo todo, isso pode acontecer. Então a gente não deixa de ter Bitcoin, a gente tem que ter os dois ativos na carteira, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, desse papo aqui sobre Ether. E lembrando, segunda-feira vai acontecer o evento Jornada 10X. Se você quiser participar, link na descrição. Para quem já está cadastrado, segunda-feira às 8 da noite você vai receber o seu acesso, beleza? Tamo junto, forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!